Então, boa noite para todo mundo que está aqui, boa noite para quem vai ver depois, ou bom dia ou boa tarde. Estamos lendo Teologia e os LGBTs. Estamos no capítulo 2, na página 80, no primeiro parágrafo. Além das pesquisas no campo social, o movimento gay adquiriu notável visibilidade a partir de 69, quando ocorreu em Nova York, em frente ao bar Stonewall Inn, uma sequência de protestos contra as batidas policiais e as humilhações impostas a gays e transgêneros. Estes protestos massivos públicos contra a opressão que sofriam tiveram grande repercussão na mídia. Um ano depois, em memória desses acontecimentos, criou-se a Parada Gay, que aos poucos se espalhou pelo mundo. O movimento gay surge no Brasil, ainda na ditadura militar. Seu principal ícone é um jornal mensal alternativo, Lampião da Esquina, que começou a circular em 78, aproveitando o abrandamento da censura. Poucos anos depois, surgiu o Grupo Gay da Bahia, que por décadas fez um trabalho notável de documentação dos crimes homofóbicos e transfóbicos cometidos no Brasil. A homossexualidade ainda é criminalizada em mais de 70 países, muitos dos quais com população predominantemente muçulmana. Em alguns desses países, a pena de morte e execuções públicas. A nomenclatura do movimento gay variou nas últimas décadas. No Brasil, houve a sigla MHB, Movimento Homossexual Brasileiro. O Ministério da Saúde emprega a sigla HSH, Homens que fazem sexo com homens, para políticas públicas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Aí você pergunta, né, por que que não, onde é que está a política pública para a mulher? Se é homem que faz sexo com homem, é um recorte muito específico, né? Então, onde estão as pesquisas feitas com pessoas lésbicas? Não tem. No âmbito do mercado, pode-se encontrar a sigla GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Essa última palavra é a tradução do inglês friendly, gay friendly. O termo LGBT teve amplo reconhecimento em 2008 com uma conferência nacional destinada à população promovida pelo governo federal. A visibilização da diversidade sexual e de gênero também manifesta os problemas que afligem a população LGBT. Em muitos países, há uma forte aversão a homossexuais e a homofobia, e a travestis e transexuais, a transfobia. Esta aversão produz diversas formas de violência física, verbal e simbólica contra essas pessoas. Há pais de família que dizem preferem um filho morto a um filho gay, e mães que dizem preferem uma filha prostituta a uma filha sapatão. Não são raros os gays e as lésbicas expulsos de casa por seus pais. Entre os palavrões mais ofensivos que existem em português, constam a referência à condição homossexual, veado, em referência à relação anal, vai tomar no cu. Cu tem acento, é uma paroxítona, que é comum no homoerotismo masculino, ou seja, é xingamento. Muitas vezes, quando se diz fulano não é homem, entende-se que é gay. Fulana não é mulher, que é lésbica, ou seja, ser homem ou ser mulher supostamente exclui a pessoa homossexual. Esta é vista como castrada e relegada a uma subhumanidade. O imaginário social do gênero ainda está ligado ao modelo patriarcal, em que se espera ao homem ser viril, provedor, heterossexual e pai, e da mulher ser feminina, caseira, também heterossexual e mãe. A homofobia se enraiza profundamente na cultura. No Brasil, são frequentes os homicídios, sobretudo de travestis. Há também o suicídio de muitos adolescentes que se descobrem gays ou lésbicas e mesmo de adultos. Eles ainda chegam à atitude extrema por pressentirem da rejeição hostil da própria família e da sociedade. Tal hostilidade gera inúmeras formas de discriminação e, mesmo que não leve à morte, traz frequentemente riqueza profunda ou depressão. Bom, até aqui, sem novidades para a gente, né? A gente já estudou tudo isso que tem aqui. Tem alguém aqui que não viu ainda o documentário da Netflix sobre Stonewall? Na Netflix tem um documentário chamado Marcha, é, Marcha, Marcha, em referência a essa trans. A Marcha, eu não lembro o sobrenome dela, acho que é Simpsons. Ah, eu não posso mexer na tela, senão vai parar de gravar. Eu não deixo. Mas depois eu mando para vocês. Tem pelo menos uns dois documentários na Netflix falando sobre a abordagem policial no bar Stonewall Inn, onde começou
o primeiro protesto de resistência da população LGBT. Quer dizer, o primeiro não, né? Aquele que ficou mais famoso e ganhou mais mídia e depois se tornou depois as comemorações da parada gay. Bom, LGBT, as bichas mais velhas de eu para trás, somos da época do GLS, gays, lésbicas e bissexuais. A sigla LGBT, ela começou em 2008 numa conferência municipal de saúde, numa conferência, Conferência Nacional GLS, feita em Brasília, foi por uma solicitação das lésbicas, porque a sigla LGBT, GLS, ela privilegia o gay, e por gay, geralmente o pessoal entende homem, e na verdade, a lésbica é uma pessoa gay, né? Só que no Brasil, isso é muito polarizado. Então, no Brasil, tem mais uma cultura de entender como gay o menino cis masculino, e por lésbica, uma pessoa que não está no conjunto do gay. Isso é uma inverdade, né? Mas foi um pedido, então, das lésbicas para que a sigla mudasse a ordem, para que desse mais destaque à população lésbica, e não tanto à população gay, visto que toda a política pública existente até então, ela era mais focada no homem gay. Tanto que a sigla do Ministério da Saúde para falar de população não heterossexual é HSH. Homem que faz sexo com homem. E aí você pergunta, onde é que estão as mulheres aqui? Não tem, né? Não são consideradas. E aí foi numa conferência nacional que as mulheres lésbicas pegaram o microfone e pediram para que houvesse a alteração de GLS para uma outra sigla que desse visibilidade à população lésbica. Aí ficou lésbica, a primeira letrinha da sigla, lésbicas, aí acrescentou bissexuais, não, LG, gays, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, LGBT. E foi assim que começou. Não existia nem o mais na época, em 2008, mas é uma coisa posterior. E aí, ao longo do tempo, ela foi sendo aumentada. Hoje, tem pelo menos 29 letrinhas ali, se sabe. Se alguém que está assistindo tem dúvida do que usar, na dúvida, para não errar, use sempre LGBT+. Ponto, você nunca vai errar. LGBT virou quase uma palavra só, né? Você joga o mais na frente, o que faltar está no mais. Pronto, resolvido. Não tem crise com isso não, gente. Vamos lá, alguém pode continuar lendo, por favor? Para quem chegou agora, nós estamos na página 82. Só não vou fazer a leitura porque minha mulher está fazendo janta e aí está mexendo. Eu estou sentindo o cheiro. Então, aí tá barulho de panela, louça. Tranquilo. Boa noite, irmão Valentim. Nós estamos na página 82. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Gente, eu Você? também não posso ler que o pessoal tá jantando aqui. Ah, O gente, fica horário. tranquilo. Tem alguém que não está jantando? Eu não tô. Eu não estou Eu jantando, mas eu também tenho não pizza aqui, estou. ó. Eu Aliás, eu estou falei na isso para deixar clínica vocês com ainda. vontade. Eu ainda estou no trabalho. Tá bom, Roberto. Tem alguém que não está jantando, pode ler? Eu leio. Tá em além de formas brutais, é ali mesmo? É. Bora. Além de formas brutais de violência e exclusão, há denúncias de formas sutis de subalternidade e opressão. Uma delas é o covering, ou acobertamento, opressão sofrida por uma minoria face à corrente dominante, que mantém os valores hegemônicos de um grupo social. Isto se dá quando um comportamento de assimilação se torna praticamente obrigatório em determinado contexto, como, por exemplo, a impossibilidade de gays e lésbicas manifestarem quem são, ou de suas uniões não poderem expressar afeto em público. Mesmo quando eles ou elas se encontram
numa situação em que o outro ao redor conhecem sua realidade, algum tipo de dissimulação se impõe como necessária ou desejável. De certa maneira, há submissão a um lema implícito: os de fora estão incluídos, mas somente se se comportarem como os de dentro, praticando o acobertamento. Há também o minority stress, a sobrecarga físico-psicológica, a qual um indivíduo está sujeito quando pertence a uma minoria. Isto acontece com minorias étnico-raciais em ambientes racistas, com mulheres em locais machistas e com homossexuais e transgêneros em lugares homotransfóbicos. O ambiente adverso ou hostil lhes impõe uma sobrecarga para poderem viver, transitar ou trabalhar com o mesmo desempenho dos demais. Certo, então aqui nesse parágrafo, o parágrafo de cima é uma citação do padre Júlio de Lancelotti, de São Paulo. Esse de baixo que o Leandro leu é uma explicação sobre formas de exploração de preconceito culturalmente praticados, aceitos, por assim dizer. Um deles é o covering, que é o acobertamento, é quando, por exemplo, tem um grupo social majoritário, é um grupo maior de pessoas, e impede que o grupo menor se manifeste tal qual eles são. Pode pensar isso desde o âmbito político, o âmbito da igreja mesmo, né? Por exemplo, esses dias eu estava pensando, teve um evento da Igreja Católica aqui de Maringá, recentemente, e eu fiquei pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Só que é um evento grande, né? Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. E se eu for de unha pintada? E se eu for de saia? O que que vai acontecer? E aí fiquei desconfortável com isso. Eu falei assim, então, se eu não estou confortável, Vai não está na estar hora. linda lá, viu? Vou estar maravilhosa, Vai sim. né? Só o carão. Só o carão. Chora, querida. Enfim, mas é isso que eu estou querendo que esse texto disse. O cover, esse acobertamento, é uma pressão que eu senti, ela não existe. Quer dizer, ela existe. Mas ninguém chegou para mim e falou assim: você não pode usar saia. Não é para você ir de unha pintada. Se bem que eu acho que ninguém vai me tratar mal, né? Minha relação com a diocese é muito boa. Mas talvez não falem para mim, mas falem de mim. E aí eu não estou disposto a passar por isso, não. Então, isso é cover. O outro, que é o minority stress, significa estresse de minoria. Estresse de minoria, pense o seguinte, eu vou usar um exemplo exagerado para a gente tirar uma média e chegar no pensamento que a gente quer trazer aqui, que é a questão de gênero. Pense em com as devidas proporções e com muita responsabilidade. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Pensem, por exemplo, em um jogador de futebol profissional que é gay e ele vai jogar futebol, ele trabalha num ambiente majoritariamente hétero e machista, e ele sente que ele não pode manifestar sua homossexualidade dentro daquele time, com medo de ser ridicularizado, com medo de perder patrocínio de empresa, com medo de ser chacoteado nas redes sociais, de ter cancelamento e tal. Isso faz com que este profissional, se tiver que dar uma entrevista para uma empresa, ele, ou na televisão, para o Globo Esporte, por exemplo, a hora que ele chegar na frente da câmera, ele vai ter um nível de estresse muito maior do que um homem heterossexual. Porque o medo de se expor, o medo de que alguém descubra sobre a sua sexualidade é absurdamente maior do que de uma outra pessoa que não vive essa situação. Vou dar um exemplo meu. Tem até uma paroquiana minha aqui, antiga, né? Quando eu era padre, tinha muito medo de que alguém me identificasse, se bem que isso estava estampado na minha testa, né? Mas o medo de que isso escandalizasse alguém era muito alto. E aí, como é que fazia? Que eu era um homem público e tinha que falar em público o tempo todo. Não sei como é que eu aguentava.
Mas isso gera um estresse muito maior do que num padre heterossexual. O mesmo acontece com lésbicas e trans em qualquer outra situação em que ela tenha que publicamente ser quem ela é, do jeito que ela é. Então, antes dela chegar no evento, ela já tem aqui dentro da cabeça a cena, e isso antecipa uma adrenalina dentro dela, que aumenta o nível de cortisol e dá um estresse lá em cima. Aí começa a tremer, a voz não sai, dá vontade de ir no banheiro, dá um piriri, vai desenvolvendo depressão, ansiedade ou pânico, ou qualquer coisa assim, tá? O nome disso é estresse de minoria. É uma coisa que é hétero. Por que de minoria? Porque a maioria é hétero. Então, quem tem isso é a minoria. Então, são LGBTs, pessoas pretas, mulheres, PCDs, autistas, outras pessoas com outras situações de vida que são minorias, que são minoritárias, marginalizadas. Vamos lá, então, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Dúvida, choro, ranger de dente? Não? Vamos lá, Leandro. Apesar de todas as adversidades, nas últimas décadas, houve importantes conquistas de direitos da população LGBT. No Brasil, decisões judiciais garantiram a cônjuges viúvos de uniões homossexuais herança, pensão e guarda dos filhos. Tornaram possível a adoção de crianças por estas uniões. Consideraram uniões homossexuais como casamento e família, com os mesmos direitos e obrigações das uniões heterossexuais, e permitiram a travestis e transexuais mudar seus documentos, colocando o nome que corresponde à sua identidade de gênero. A discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero tornou-se crime equiparado ao racismo. Criou-se um novo ramo do direito, o direito homoafetivo. Empresas públicas, privadas e órgãos estatais que concedem benefícios a seus funcionários e respectivos familiares incluem igualmente os LGBTs, seus cônjuges e demais familiares. Algumas dessas instituições promovem com notável empenho políticas internas de inclusão, de diversidade sexual e de gênero. Entretanto, muitas vezes seus funcionários homossexuais não revelam sua orientação sexual e não usufruem destas políticas. Há um forte receio de sofrerem constrangimento no ambiente de trabalho por parte dos colegas mais próximos. O acobertamento muitas vezes acaba vencendo. No nível governamental, há políticas públicas de combate à homofobia e de profissionalização de travestis e transexuais. O Sistema Único de Saúde, o SUS, realiza processos que possibilitam que possibilitam a pessoa transgênero adquirir em seu corpo características físicas do gênero com o qual se identifica. Esses processos podem ou não incluir tratamento hormonal, procedimentos cirúrgicos variados como mastectomia, retirada dos seios, para homens transexuais e a cirurgia de redesignação genital, sexual ou de transgenitalização. Nessa cirurgia se altera o órgão genital da pessoa para se criar uma neovagina ou um neófalo. Não é Neofalo. correto, neófalo, perdão. Imagina. Não é correto se falar de mudança de sexo, pois este supostamente já está na pessoa, na percepção e na identificação de si. Certo. Sublinha essa última frase. De tudo que falou antes, é a mais importante. Que não é correto falar sobre mudança de sexo. Então, vai aparecer na paróquia, no grupo de jovens, nos ministros, na catequese, nos casais, uma pessoa trans. Como é que a gente faz a pergunta? A gente não faz a pergunta. Prestem muita atenção, quem vai assistir esse vídeo depois. Nós não perguntamos para ninguém se ela fez cirurgia ou não. É uma pergunta absolutamente muito invasiva e desrespeitosa. Por quê?
Porque não vai dar conta de ninguém. É só por isso. A gente, às vezes, vê uma pessoa trans, e, e aí tem gente que tem boa vontade, eu sei. Tem gente que tem simplicidade, às vezes ignorância no tema, às vezes é uma pergunta de curiosidade. Só que a gente precisa ir se acostumando a entender que tem algumas perguntas que a gente não faz. Essa é uma delas. Então, a gente não vai perguntar para uma pessoa trans se ela está operada ou não. Por exemplo, pense o seguinte, é, Viviane, vou usar você de exemplo, tá? Com muito respeito. Vou esperar ela beber água, porque vai que ela cospe fora. Viviane, com todo respeito, alguém já chegou e perguntou para você se você é operado ou não? Não. Mas você sabe quando você ficou pensando no exemplo, eu fiquei pensando nisso também? Porque é uma coisa que a gente não pensa, né? Se chegar para a pessoa e perguntar se ela colocou prótese, se ela tirou, se ela fez, né? Uhum, E, assim, poderia ser comum. poderia. E não é, a gente não se sente bem fazendo essa pergunta. Por que que, ao contrário, gera essa curiosidade, né? Como tantas outras coisas, assim, do universo LGBT. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, sempre, de como é que essa curiosidade, ela é construída. Uhum, E como que é olhada, assim, como uma simples curiosidade. Então, é importante que a gente vá realmente dando nome para as coisas, para a gente entender o que é uma fala violenta, né? uhum, E o que é comum. uhum. Sim, perfeito, perfeito. É isso mesmo. O assunto deveria ser normal, né? Mas a pergunta ficou ofensiva porque é um assunto tabu. A gente não tem o direito de fazer essa pergunta. Então, por favor, se aparecer, se o padre da sua paróquia perguntar para você assim, apareceu uma pessoa trans lá, padre, o padre perguntar, mas ela é operada? Gente, não se faz essa pergunta para ninguém, tá? Nem o padre pode fazer esse tipo de pergunta. Quer dizer, não deve. Não deve, né? Eu vou falar de novo, Viviane, eu vou falar com respeito, tá? Pelo amor de Deus. Eu encontro com a Viviane na igreja e falo assim, Viviane, nossa, tá com peito grande, você colocou silicone? Gente, não faz sentido nenhum esse tipo de pergunta, né? Então, isso é para trans, isso é para pessoas que tomam trans, que não tomam que não fizeram cirurgia ou que fazem hormonioterapia. Então, a gente não pergunta para uma pessoa trans, você está tomando hormônio? Não se faz esse tipo de pergunta, gente. Não se faz. Tá? Ou se pergunta no nível do homem gay, né? Então, aqui eu conheço o Leandro e Michele. Leandro e Michele, alguém já perguntou para vocês assim, você é ativo ou passivo? Eu Hum. ia falar isso agora, e inclusive dar um exemplo da minha família, que quando eu comecei deixa eu ligar a câmera. Quando eu comecei a contar para algumas pessoas da minha família mais próximas, e aí a maioria, tem uma galera do sítio, enfim, eles são super legais, eu sei que não foi por maldade, que é isso que a gente tá falando aqui, não é por maldade às vezes, mas rola aquela coisa assim, mas e aí, você come ou você dá, né? Você é ativo ou Uhum, você é passivo? uhum, E aí, se você fala que você é passivo, ah, sério? Aquela decepção, sabe? Agora, se você fala que você é ativo, aí você, tipo, é menos gay. Ah, então uhum, legal, parabéns, é isso aí, força. uhum, Então, assim, eu percebo não só isso deles, né, de algumas pessoas que eu comentei, mas também de amigos que eram da igreja, enfim, pessoas que eram próximas. É, que isso acaba acontecendo. E, cara, é muito chato, né? É uma coisa muito. Por quê? Por que que um tem que ser mais valorizado que o outro, né? Por que que um tem que ser. Um é sinônimo de parabéns, você tá por cima, e o outro, né? Não é legal você ser esse daqui. uhum. E isso é desconfortável. Imagina para uma pessoa trans, né? Pois é. Fernando, Pois não, é só um pouquinho, Roberto, por favor. O irmão Valentim tinha levantado a mão ali, aí eu já deixo você falar. Por favor, irmão Valentim, depois o Não, Roberto. mas eu levantei a mão para perguntar aqui algo relacionado ao texto. Pois não. Fala o seguinte, aqui no nível, na página 43.
no parágrafo 2º. No nível governamental, há políticas públicas de combate à homofobia e de profissionalização de travestis e transexuais. Não seria a mesma coisa? É, cadê? Página 83? É, 83 no segundo parágrafo. Travesti, sim, é a mesma coisa. Mesma coisa, Travestis né? e transexual é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho que o padre e muitas outras pessoas escrevem de forma separada, porque dentro do movimento trans, algumas pessoas se identificam como travesti e algumas como transexuais. É só uma questão de diferenciação de conceito de si mesmo, né? A palavra travesti, ela está vinculada àquela pessoa da rua, vinculada a um homem que se veste de mulher e que tem que se prostituir ali. Então, era esse entendimento travesti. Então, ela carrega um ranço de discriminação muito forte. Quando os travestis começaram a entrar em política pública, o governo sugeriu uma palavra que não fosse popularmente tão rejeitada quanto travesti. Aí criaram o termo transexual ou transgênero. Só que esse termo é só um adocicamento, é uma mascarazinha para falar do que já existia. É para se tornar mais palatável a política pública e a família brasileira. É só por isso, mas é a mesma coisa, irmão. Então, as travestis, elas ressignificaram o termo travesti. Hoje esse termo não significa mais aquela pessoa que está na rua, que é prostituta, mas significa uma posição de poder, de força, de engajamento, de luta e de orgulho, né? Tanto que tem muitas travestis na linha de frente de política pública que ela bate no peito dizendo eu sou travesti, para falar que ela veio da rua. E ela tornou isso uma bandeira. É muito bonito escutar elas falando isso. Assim, eu não sou transexual, eu sou travesti. Muito bonito elas se empoderar disso. Mas, irmão, você tá certo, é a mesma coisa. Isso pode perder o valor por causa do seu nome. Uhum. Sim. E aí fica uma confusão, fica uma coisa mal. Eu queria, assim, só Ah, entender como é que se pode tirar daí, né, esses tá. documentos de uma pessoa que não modificou judicialmente. Tá. Muito importante sua pergunta, Roberto, muito prática do dia a dia, né? Até, por exemplo, na crisma, se vem um adolescente trans que não fez retificação, nem pode fazer antes dos 18, retificação de nome, o bispo chama a criança trans por qual nome? O nome que está no documento ou o nome social? Tan, 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 tarrrrrrr. Inclusive, quem eu atendi, eu falei várias vezes com a mãe, falei com a pessoa, né? Questionei, mandei o link quando houve um movimento aqui no Ceará, né? Sobre como é que se chama? A Defensoria Pública está fazendo um movimento para fazer a transição e não houve nem contrapartida. Uhum. E aí eu disse assim, olha, no momento quando vocês forem resolverem essa questão, voltem que eu faço o documento já retificando, já colocando o nome social. Aí eu retiro o nome de registro. Perfeito. Ó, Roberto, eu vou te dizer o que eu tenho visto por aí, tá? Sim, legalmente, segundo aquilo que está no Código de Direito Canônico, daquilo que está em normas oficiais, se põe nos documentos escritos o nome que está no documento do Registro Civil. Então, se a pessoa não fez a transição ainda, precisa ser colocado o nome que está na certidão de batismo dela, tal qual, no documento. Então, por exemplo, imagine uma mulher trans cujo o nome o nome na certidão de nascimento é escrito João da Silva. E aí, este João da Silva cresce e se descobre trans. E o nome dela vira Maria da Silva. Só que Maria não foi retificada ainda. Nos documentos está João. Então se coloca no documento João, mesmo que seja maior de 18. O que pode ser acrescentado com a letra do padre com carimbo é assim, nome social, Maria da Silva. É o que pode ser feito. Isso, à mão e com assinatura, para dizer que é válido, e com carinho.
Uma outra forma de fazer, e aí, uma outra forma de fazer isso é conversar com o padre antes, para que se for uma situação de batismo, de crisma, aquele que preside o batizado ou a crisma utilize o nome social e não o nome não retificado. Então, por exemplo, se eu fosse bispo e fosse crismar uma criança, eu vejo no documento escrito João da Silva, mas eu estou vendo na minha frente uma mulher e foi conversado comigo antes. Não, não é João, é Maria, só que não me deu documento. Por uma questão de bom senso, por uma questão de acolhimento, por uma questão de trazer a pessoa para dentro, eu falaria, eu te crismo Maria da Silva. E eu acho que tem que ser uma prática pastoral, ela deve ser mais primária a essa que é burocrática. E aí depois, quando a Maria for fazer a retificação civil, ela pode voltar na paróquia e pedir uma nova certidão de batismo, um novo batistério com o nome retificado. Então, na parte documental, a minha sugestão, a minha orientação é seguir aquilo que está na lei. Documento com documento. Enquanto não está com outro documento, não dá. Sabe por quê? Porque, assim, tem alguns documentos da Igreja Católica que têm valor civil. O casamento, por exemplo. E aí, não é novidade que pode acontecer de alguém morrer e o documento do batizado ser necessário para provar a vida de alguém que nasceu ou que morreu, para conseguir, por exemplo, aposentadoria. Isso acontece muito. Algumas pessoas idosas perderam a certidão de nascimento delas, mas elas sabem que foram batizadas lá no sertão da Paraíba, ou de São Paulo, ou sei lá, algum lugar assim, porque lá tem. Então eles pedem uma cópia do batistério para comprovar que nasceram no ano X. Então é por isso que eu recomendo que seja feito o nome que está no documento civil. E aí, se for falar verbalmente, né, na celebração da missa, no batizado, usar o nome social. É uma forma de acolher e de não ser violento com as pessoas trans. Era isso, Roberto. Não sei se eu respondi você. Não, respondeu. Uhum. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Vamos para frente. Vocês querem um bombom? Eu ia só falar que eu acho que essa coisa do ativo e passivo, infelizmente, é muito mais para o mundo masculino. Mas a gente ouve muito quem é o homem da relação. E não tem nenhum homem, né? Nós somos duas mulheres. E aí é isso, assim, é em tom de brincadeira, né? Mas enfim, é homofobia velada. Uhum. Pois é, então, se você está entre amigos, ok. Mas o grupo é um grupo muito íntimo. Em nível de igreja, gente, não dá para cair nisso. É extremamente ofensivo e a pessoa que o faz, ela pode incorrer em ser processada por homofobia. Vai para cadeia, tá? Não tem direito à fiança. Vamos para frente? Pode continuar, por favor. O surgimento de novas questões. O movimento feminista trouxe reflexões e questionamentos radicais sobre a diferença sexual e seus papéis sociais. Isto teve incidência no pensamento e no ativismo em favor dos LGBTs. Em 1949, Simone de Beauvoir. Beauvoir, sabia que tinha alguma coisa aí com francês, sei lá se é francês, É francês. né? Publicou o livro O Segundo Sexo, com uma frase bombástica: Não se nasce mulher, torna-se mulher. Esta frase provocou um grande escândalo, e em 1956 a obra foi incluída no índice dos livros proibidos pela Igreja Católica. Para Beauvoir, ser mulher não é um dado natural, não se aplica pela biologia e nem sequer pela psicanálise. É um acontecimento cultural, o resultado da ação de processos de construção simbólica que estão na origem da história humana.
As mulheres que atualmente adquiriram os direitos de uma igualdade formal encontram-se diante da grandiosa tarefa de descobrirem quem são. A identidade feminina é algo estranho, construído pelo olhar do homem. A mulher não é ela mesma, mas o outro em relação ao homem e seu objeto. O relacionamento entre os dois sexos não é uma relação de reconhecimento recíproco, na qual as duas consciências se relativizam mutuamente. Por isso, a mulher é apenas o segundo sexo. Entre os sexos, existe uma hierarquia. O homem constrói a sua liberdade no relacionamento com o outro, que é a mulher. A mulher não edifica a sua liberdade porque não apresenta o homem como seu outro e não consegue sair da sua posição de objeto. Ela permanece enredada na biologia, prisioneira da espécie e à mercê das construções culturais sobre a essência do Eu quero feminino. falar um pouco sobre isso antes, mas só deixa eu pegar um copinho de água aqui, por favor. Uhum. Comer chocolate, depois tomar água, o estômago fica parecendo uma mulher grávida. Vamos lá. Simone de Beauvoir, o segundo sexo. Essa frase, não se torna mulher, não se nasce mulher, se faz mulher. De onde é que ela veio? Vamos pensar o seguinte, eu vou começar com o discurso religioso, depois eu pulo para a psicologia. No Antigo Testamento tem o nascimento. Por uma ordem cronológica, quem veio primeiro? A figura masculina. E aí, a partir da figura masculina, veio a feminina. Então, não houve a criação, segundo o texto bíblico, de uma figura chamada mulher. A figura mulher, segundo o texto do Gênesis, é uma parte do homem que é tirada dele. E a partir daquilo que tirou do homem, ela é criada. Então, é uma mulher que não nasceu própria. É um ser que não nasceu próprio. É um ser que deriva do homem. Então, a gente precisa ter esse primeiro panorama aqui. E isso faz com que o Ocidente, toda a tradição judaico-cristã, pense que quem veio primeiro, o homem. Quem veio em segundo, a mulher. E que aqui há uma dissimetria. Então, quem veio primeiro tem a primazia, tem o privilégio, tem a relevância. E quem veio em segundo é tido como aquele que não é primeiro. Veio como a negação do primeiro. Veio como aquilo que não é. Pense, por exemplo, nas Olimpíadas, né? Pense nas Olimpíadas. É uma metáfora, tá? Por favor. Uma metáfora respeitosa. Pensem no primeiro lugar. Pensem no segundo lugar no pódio. Ganhei o segundo lugar. Essa é uma forma de pensar. A outra forma de pensar é: você não ganhou o segundo lugar, você perdeu o primeiro. Então, há uma ideia de que quem veio depois, quem veio em segundo, é menos do que aquele que veio primeiro. Então, há aqui uma ideia, na língua portuguesa, ou em geral no Ocidente, de que o segundo sexo, a mulher, aquela que veio depois, aquela que deriva de, ela não tem tanta relevância assim. Este ser não tem tanta relevância assim. Foi por isso que Simone de Beauvoir chamou o livro dela de O Segundo Sexo. O primeiro sexo criado, sexo masculino, o segundo sexo o feminino. A frase não se torna mulher. Não se nasce mulher, se torna mulher. Veio da seguinte ideia. Como é que se faz uma mulher? Quem decide quem é uma mulher ou não? O problema é que, historicamente, a ciência, as letras, a história, ela é definida pela figura masculina, pelo primeiro.
E aí é o homem que detém, quando eu digo homem, eu estou falando masculino, quem detém a ciência, quem detém os estudos, e é o homem que diz alguma coisa sobre a mulher. A mulher é um objeto de estudo do homem. E isso faz com que ela não seja protagonista de si mesma, da própria história, da própria vida. Se vocês bem se lembram, a mulher, não faz muito tempo, ela era proibida de estudar. A mulher não poderia ter estudo, ela não poderia votar. O voto foi em 1974, eu acho. Uma coisa assim. Mas bem antes, a mulher não poderia estudar nem aprender de forma nenhuma. Isso significa que ela não pode dizer algo sobre si. Ela é sempre o homem que dá voz para ela. Então, a mulher não existe nesse sentido de que a figura mulher, ela é esta que o homem criou ou disse alguma coisa sobre ela. E ela não disse nada sobre si. Então, enquanto ela não enquanto ela não puder dizer algo para si, esta mulher não existe. Ela só passa a existir quando ela se tornar protagonista, quando ela se tornar cientista, quando ela se tornar letrada e ela dizer quem ela é. E não precisar de um homem para dizer o que ela é. De forma muito rápida e simplória, e bem simplória mesmo. Eu expliquei a Simone de Beauvoir e o segundo sexo. Viviane, faltou dizer alguma coisa? Me ajuda aqui. Né? Só que complementando, a gente vê isso muito nas publicações, né? Então, a Simone foi uma figura extremamente importante, não só para a psicologia, né, mas acho para a sociedade de modo geral, por ela ter sido uma das... Oi, travou você. E a gente... Oi? Por ela ter sido, Oi, foi tá a me última ouvindo? frase. Por ela ter sido, assim, uma das figuras que iniciou, né, assim, com um nome forte de publicações. Tanto que nos estudos, né, tem alguns autores que a gente estuda na psicologia, que à medida que vai se aprofundando, a gente vai entendendo, não, acho que isso aqui não foi esse cara que escreveu. Isso aqui está muito com cara de fulano de tal. E porque elas não podiam, né, publicar. Uhum. Então, tudo era muito escondido mesmo, né? Perfeito. E uma fofoca da Simone de Beauvoir, ela era namorada do Sartre, filósofo. E a Simone é bonita. Vai dar uma olhada na internet depois na cara do Sartre. Um baita de um filósofo existencialista, né? O seria o nada. O bicho é o cão de feio. Gente, está sendo gravado. Já foi. É bom que ele já morreu, não pode ser processado. O que mais eu ia falar sobre isso? Ah, lembrei. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês agora, e eu estava esperando a hora de falar isso. Exatamente sobre esse tema aqui das mulheres, e de estudo das mulheres, de tornar-se mulher, tem uma série na Prime Video chamada O Conto de Aia. Quem não assistiu, você deve assistir. Alguém aqui já assistiu O Conto de Aia? Gente, assista. Vou dar um pequeno spoiler para vocês entenderem. O Conto de Aia é um romance de 1957, não, 87. Eu confundo 57 e 87, de uma mulher, e ela escreveu são 3 livros, é uma trilogia. E aí a Netflix comprou os direitos e fez a série. Pensem que em 1990, ou ano 2000, uma comunidade de radicais da Igreja Católica toma os Estados Unidos. Toma o Capitólio, destitui todos os políticos, destitui o presidente e assume o poder. Um grupo radical cristão católico. E aí esse grupo, ele é fundamentalista. E aí todo o enredo se passa em meio de como a doutrina cristã, especificamente católica, ela legisla sobre o povo. Então é feita uma nova lei social. Então, por exemplo, um spoiler aqui, a Aya é o nome de uma mulher que é
Pensem no ano 2000. Mulheres engenheiras, médicas, mulheres, enfim, psicólogas, mulheres doutoras, e tudo, elas são destituídas dos seus cargos e profissões e elas são enviadas para uma colônia para que elas passem a se tornarem reprodutoras. Reprodutora significa pessoas que vão não mais ficar casadas e não mais ficarão com os seus respectivos maridos, mas elas irão para uma colônia para que elas passem por uma nova educação, usem uma roupa específica e sejam mulheres reprodutoras de famílias que não têm filhos, para constituírem então uma nova sociedade. E essas mulheres, elas não podem ler, elas não podem falar, elas não podem, elas são estupradas no seu período fértil pelo seu dono. Cada mulher vai morar com um casal heterossexual, claro, e uma vez por mês esse casal, o homem deste casal estupra esta mulher, essa aia, e na frente da mulher dele mesmo, porque tem uma passagem do Antigo Testamento onde uma mulher não podia dar filhos, aí o texto bíblico diz, então, o seu irmão vai dar filhos. Aí o irmão um homem morto, o homem morto, gente, eu confundi tudo. Tem um homem, pensa em um casal hétero, Antigo Testamento, o homem morre. Essa mulher não pode ficar sem nada. E tem que dar continuidade à família. O irmão dele vai transar com essa mulher para dar uma descendência. E a partir desse texto é feito o enredo do conto de Arya. Assistam, eu comecei a ver ele sexta-feira, só faltam 3 capítulos para mim ver. E são 5 temporadas. Cada uma de 10, eu já assisti então 50 horas seguidas de série, né? Meu final de semana foi só fazendo isso, eu não fiz outra coisa. Virei à noite, sim. Assista, Conto de Arya. Recomendo. Alguém quer falar alguma coisa disso aqui? As crônicas de São Francisco, vocês assistiram? As crônicas? Uhum. Não. Muito bom. Ah, é uma Ele série? mostra... É uma série. Ah, manda o link lá depois. Eu vou mandar da Arya, Vou você mandar. manda, por favor. Eu gosto Aham. de coisas diferentes. Muito bom. Eu lembrei por conta da fala sobre a travesti, né? A trans, muito bom mesmo. Vale a pena. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá, por favor, continuando. Leandro. A negação do fundamento biológico do ser mulher, não obstante, seja declinada de modos diversos, é majoritária no feminismo, como também a identificação do caráter atribuído à mulher pelo pensamento masculino. Pode-se ver na abordagem de... Eita, esqueci de novo. Beauvoir. Isso. Beauvoir. Beauvoir. Um notável exemplo de desconstrução da identidade, bem como uma estrutura filosófica de origem existencialista, que põe no centro a questão da liberdade, para a qual convergem diferentes formas de feminismo. A liberdade é considerada não como uma soma de direitos ou de oportunidades, mas como um modo autônomo e originário de definir o seu estar no mundo, por si só, fundamentado na sua própria base. Isto se expressa num trecho do relato desta autora francesa sobre a vida com Sartre, que teve ampla difusão. Nada, portanto, nos limitava, nada nos definia, nada nos sujeitava. Nossas ligações com o mundo, nós é quem as criávamos. A liberdade era nossa própria substância. A partir daí, cunhou-se um lema existencialista: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância.
Parece aquele poema de Santa Teresa. Nada te perturbe, nada... Eu esqueci o resto. Mas eu vou achar, vou mandar para vocês no... Nada te perturbe, nada te espante. Só Isso. quem tem a Deus, nada, na Nada falta. paciência, tudo alcança. É, exatamente. Ainda bem que tem um católico aqui no meio para saber. Podemos continuar? Vamos lá. Novas reflexões surgem problematizando a diferença sexual e os papéis sociais como o conceito de gênero, que não vem da gramática e da linguística. A partir dos anos 1950, o psicólogo e sexólogo radicado nos Estados Unidos, John Money, utiliza este conceito no estudo da redesignação sexual de pessoas intersexuais. Neste caso, ele se pergunta se estas pessoas nasceram com genitália ambígua. Como é possível que o genital seja fator decisivo na construção de gênero? Não pode ser. Então, utiliza tal conceito para designar o resultado de seu tratamento de reorientação do gênero de pessoas intersexo. Money desvincula gênero de genital. Para ele, sexo é o comportamento orgânico genético e gênero é o que as pessoas se tornam socialmente, incluindo sentir-se masculino ou feminino de forma convicta e convincente, e assim identificar-se para si e para os outros. Beleza, vamos lá. Coisas que vão aparecer na paróquia, falando desse texto. O que é que define homem e o que é que define uma mulher? Então, durante muito tempo, se pensou que o que é que define homem e o que define mulher é aquilo que este indivíduo tem entre as pernas, seja sua parte, digo, sua parte anatômica. E aí, aquele que tem pênis é homem e aquele que tem vagina é mulher. Ocorre que teve esse cara chamado John Money, isso mesmo, John Money, que ele começou a fazer pesquisa com pessoas que tinham um pênis e uma vagina ao mesmo tempo. Pessoas hermafroditas, se dizia na época. Hoje falamos a palavra intersexo, mas na época ele usou hermafrodita. Porque ele percebeu que algumas pessoas que nasciam com os dois, a personalidade e o desejo sexual, afetivo sexual desta pessoa, nem sempre batia com aquele que era do seu órgão genital, que era da sua genitália. Ele falou assim, gente, isso aqui não tá certo. Então, como é que pode alguém que tem um pênis ter atração por outro que tem pênis? Como é que pode uma pessoa que tem vagina sentir atração por outra pessoa que tem vagina? A conta não fecha. E aí ele começou a usar o termo gênero para falar de algo que não está vinculado, algo que diz sobre a pessoa, mas que não está vinculado à sua genitália. Está vinculado a como ela se percebe no meio social. É para onde se direciona o desejo dela, de cunho social. E ele diz que isso é uma coisa interna de cada um, e é isso. E aí começou a haver uma separação entre sexo e gênero, entre aquilo que é visivelmente fisiológico e entre aquilo que é psiquicamente sentido. Então, nem sempre vai bater o físico com o psíquico, com o desejo. E aí começou a utilizar o termo gênero. Na paróquia, isso vai aparecer muito, né? Porque a maioria dos padres, das irmãs, dos irmãos, das velhinhas e dos jovens hoje, dos millennials fundamentalistas, eles só vão enxergar a genitália. Não conseguem ver além disso. Assistam o conto de Aya, o debate é muito bom em cima disso. Vamos lá, que agora vai começar a complicar. A gente vai ler mais um pouquinho e a gente para, porque hoje é pesado o texto, né? Filosofia e junto. Vai, Leandro. Décadas depois, no caminho teórico aberto por este feminismo, surge a teoria queer para se lidar com a diversidade sexual e de gênero.
Esse nome vem do inglês e significa esquisito ou... Eita, travou. Extravagante. É uma forma de xingamento dirigida a homossexuais e transgêneros que corresponde a viado ou bicha louca. Ativistas e pesquisadores se apropriaram deste termo como forma de afirmação, dando-lhe um conteúdo positivo. Os estudos ativismo queer ou transviados criticam o binarismo de gênero, masculino versus feminino, e sexual, heterossexual versus homossexual, desnaturalizando as bioidentidades coletivas e individuais. Tais identidades não teriam nada de natural, neural, hormonal ou idílica. Dá-se ênfase nas relações de poder para interpretar as estruturas subjetivas e objetivas da vida social, e prioriza-se a dimensão do protagonismo humano na ação do sujeito. Beleza. Sublinha ali a palavra queer. O que é queer? Vamos pensar o seguinte: quem aqui é de 1990 para frente? Geralmente os nascidos, vocês jovenzinhos, que são nascidos em 1990, vocês se lembram daquela época que tinha o Restart, NX0, que era muito na moda aqui no Brasil se utilizar de uma calça preta apertada, sombra no olho, cabelo liso com muito gel caído aqui na frente, e aí usavam um óculos cor-de-rosa, né, ou uma calça verde junto. E a gente, quando olhava para a pessoa, a gente não conseguia entender bem. É uma pessoa dark, é uma pessoa gay, é uma pessoa. O que é isso que eu não estou entendendo? Isso é queer. Queer é uma coisa que a gente não consegue ler e colocar dentro de uma caixinha. É queer. Queer é essa pessoa. Onde é que isso surgiu? Obviamente é norte-americano, a gente importa tudo de lá. Começou a haver, em 1980, quer dizer, já há muito tempo, pessoas que não se vestiam nem como homem, nem como mulher, mas tinham elementos dos dois misturados, um pouco de cada, ou simplesmente nada de nada. E aí essas pessoas começaram a andar na rua para dizer assim, eu não sou nem homem nem mulher, ou eu sou alguma coisa que não se refere a isto que dizem que é homem, ou a isto que dizem que é mulher. E aí as pessoas começaram a se vestir de uma forma sem normas, sem regras de gênero. Então você ia ver lá, sei lá, uma pessoa com uma calça jeans, um top e sutiã do cabelo verde. É um homem, é uma mulher, é um gay, é uma lésbica, não sei. É queer. Isso é queer. Ai, queer significa extravagante, esquisito. A pessoa esquisita, ela, né? Uma pessoa queer. No Brasil, tem alguns ativistas que utilizam a palavra queer, não com Q, o Q-U-R-E-R, mas com C. C-U-Q-I-R. C-U-I-R. Queer. Que seria a vocalização. De quando a gente diz queer do inglês, eles pegaram só a vocalização e abrasileiraram, chamando em queer, como uma forma de abrasileirar o termo e sair desse jeito de ficar importando a ideologia e também o jeito de falar. Então, quem é queer? Na verdade, todos nós somos um pouco queer, né? Uns mais, uns menos, mas enfim. No Brasil, a cultura queer não é tão forte, nos Estados Unidos ela é muito, muito forte mesmo. No Brasil, ela é mais fraca. Aqui, geralmente, quando a gente vê alguém queer, a gente identifica como uma pessoa trans ou como uma drag queen. E não, drag queen não é uma pessoa queer, né? Embora possa ser, se a pessoa for uma artista, né? A queer se refere nem a gênero, nem a orientação sexual. É um estilo de vida, é uma filosofia de viver. Dúvidas? Tristezas?
Não? Tá bom. Então, eu vou encerrar a gravação, mas eu peço que vocês fiquem na sala para a gente conversar sobre um outro assunto rapidinho, por favor. Gente, nós paramos na página 86, né? 86. 86, agora a gente vai começar com... Segundo Berenice. Segundo Berenice. Alguém anota aí a segundo Berenice? Vou anotar aqui, depois eu me perco nesse negócio. Dia 29/7. 29/7. Marca uma orelhinha aí no livro. Bom, a gente se vê. Para você que estudou, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Para você que faltou o dia de hoje, você perdeu o bombom também. Fica na intenção. Tchau. Roberto. Só uma questão, né? Eu digo, porque eu trabalho com avaliação neuropsicológica, eu também eu comecei a imaginar nos outros aspectos. Uhum. Vira e volta a gente recebe pessoas com trans, né? E não, como é que se chama? Não oficializou o novo nome, né? Permaneceu o nome antigo, o nome morto. E aí, assim, eu também coloco, vamos supor, nas igrejas, né? Quando vão fazer o batistério, Batismo. batistério. Não, O batistério, é batistério o mesmo, documento, né? Tá certo. documento. Estou falando de documento, né? Tanto Uhum. eu, como produzo documentos, como a igreja também, quando vão produzir documentos. E a pessoa, ela não regularizou o nome. E aí, assim, oficialmente, é para estar o nome morto, enquanto ele ou ela, não Uhum. modificou no cartório, não fez todo o procedimento. Uhum. E aí, assim, me bateu uma dúvida, porque, assim, se a pessoa ela não foi atrás, né, e a pessoa coloca o nome morto, mesmo que bote nome de registro, tal, nome Uhum. social, tal. Uhum. Como eu já tive uma pessoa que se incomodou quando eu coloquei isso. Eu só perguntei, mas você já fez o regulamento? Porque na hora que você levantar isso como um documento,